tá? Só vai faltar o último exercício da lista. Então, fiquem espertos. Adiantem o que podem adiantar. Tá? Porque se vocês deixarem, até porque se vocês deixarem para fazer em cima da hora, tá? Aí, se surgir dúvida, fica mais difícil, né, eu atender vocês. Muita gente. Mas então tá. Tá entrando mais gente na sala. Tá. Espera mais uns 2 minutos. Quantos tinham na sala do Joel? Bom dia, Monique. Bom dia, Ana. A Ana também me deu bom dia, eu não tinha visto. Quantas pessoas tinham na aula do Joel? Devia ter mais, né? O Joel é um cara legal, mais legal que eu. Também assistiria a aula do Joel, se eu pudesse. Saudades do Joel. Era a aula do Joel, né? O Tom Cruise de Charqueadas. Sabiam? Fala pra ele que ele é o Tom Cruise de Charqueadas. Então tá. Então tá, pessoal. Vamos começar. Chegou. Quem não chegou, não chega mais. Quer dizer, chega sim, porque a sala continua aberta. Teoremas de Boole. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu até agora que, né, a gente tem expressões booleanas. Essas expressões booleanas são implementáveis através de circuitos. Sempre lembrando que a primeira coisa que surgiu de toda essa história de eletrônica digital foi as expressões booleanas. Que eram expressões, né, são expressões usadas para manipular, né, variáveis booleanas. O que é uma variável booleana? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que é uma variável booleana? É uma variável que só pode assumir 2 valores. Ótimo, é exatamente isso, tá? Uma variável booleana é uma variável, que só pode assumir 2 valores, 0 ou 1, tá? A gente viu na última aula, alguém sabe me dar um exemplo assim, da vida real? Como que eu representaria uma variável booleana no mundo real? Um interruptor? Um interruptor, perfeito, Caio. Tá? Então, um interruptor é uma variável booleana, porque tu não sabe exatamente se ela está em 0 ou se ela está em 1. Ah, professor, mas a lâmpada eu sei, quando ela está em 1, a lâmpada acende. Tira a lâmpada, e aí bota numa posição qualquer. Tu botaria o dedinho ali, teria certeza se ela estaria ligada ou desligada? Né? Botaria o dedinho no bocal. Tá? Não faça esse teste, pessoal, por favor. Ah, professor, eu tenho certeza que o 0 é nessa posição. Ó, vou botar o dedo aqui. Tá? Não faz isso, por favor. Por favor, não faça isso. Tá? Corpo humano, pessoal, isso é uma dica. Corpo humano não é instrumento, tá? Só para os americanos lá que usam pé, polegada, sei lá, para medir as coisas. A gente, assim, ó, corpo humano não é instrumento. Tu não bota o dedo para ver se o negócio está quente, tu não bota o dedo para ver se o troço está energizado, tá? Tu nem deve botar para ver se está gelado, porque vai que o troço tem nitrogênio líquido lá, tu bota o dedo, aí tu fica sem dedo, né, depois. Então, nunca... O corpo humano não é instrumento. É porque o corpo humano nos engana. A gente pode tocar uma superfície de metal e achar erroneamente que ela está fria, né? Tu tocar assim, se toca numa superfície de metal e tu toca numa pedra, se as duas estão na mesma temperatura, tu vai ter a impressão de que o metal, né, ele é mais frio, mas isso é porque ele transfere calor, né, da tua mão para o metal mais rápido do que a pedra. Por isso que tu tem a impressão de que ele é mais frio. Então a gente nunca usa o corpo, tá? Tu nunca vai usar teus olhos para medir a velocidade de alguma coisa ou medir uma distância. Então.
salvo raras exceções, tá? Tem uma exceção que é interessante. Vocês conhecem a história do homem metro do exército? Tá? Como é que no exército eles medem distância, né? Eles amarram uma corda de 1 metro nos pés do indivíduo e aí o cara é o homem metro, ele tem que caminhar para fazer as medidas, para sei lá o que eles vão fazer, pra montar uma cabana. Mas enfim, tá? Chega disso aí. Vamos para o que interessa. Então, como a colega falou, foi a Monique, eu acho, não tenho certeza. Tá, mas como a colega falou, então, uma variável booleana, tá? Uma variável booleana é uma variável que representa, tá, um número binário, tá? Ou 0 ou 1, ou ligado ou desligado, enfim, ela representa uma dualidade, né? Se ela é uma coisa, e ela pode ser o inverso dessa outra coisa. Tá? Mas vamos lá, vamos começar vendo os teoremas de uma variável. Ah, professor, por que eu vou aprender isso, professor? Para que serve a álgebra de Boole? A álgebra de Boole serve para nos mostrar relações, tá, algébricas de circuitos digitais que tu pode levar à redução do circuito. Tá? Ou seja, tu pode ter dois circuitos que fazem a mesma coisa, só que um vai ser menor que o outro. Isso é interessante do ponto de vista de que tu vai construir esse circuito de alguma forma, né? Se tu for trabalhar com isso, de projetos de circuitos digitais, tá? Ah, professor, mas tem o software lá que já faz automática a redução do circuito, beleza? Mas alguém vai ter que fazer o software, né? Vai que seja tu, o cara que vai ter que fazer o software. Então, tem que saber isso aqui, tá? Não tem jeito. E outra, nem sempre o software consegue fazer a menor redução. Às vezes, tu tem que fazer a menor redução. Ele não consegue chegar na menor redução por álgebra de Boole. Mas vamos lá. Então, para que serve? Ele serve para simplificação de circuitos. E também para tu entender como são as relações booleanas, né? Como são relações duais, expressões que fazem, né, relações duais. Então, vamos ver que teoremas de uma variável. Então, eu enumerei todos os... Né, enumerei com letras, olha que bonito. Tá? Então, eu enumerei todos os teoremas com letras. Tá? Tem a tabela que eu botei lá no WhatsApp, que eu pedi para vocês baixarem, estava junto com a aula 3, que é essa aula aqui. Porque a gente vai usar para resolver os exercícios da aula de hoje. Porque eu não posso deixar o slide com o exercício aparecendo e, ao mesmo tempo, o slide com os teoremas. Vamos para o primeiro teorema. Teoremas de uma variável. Ou seja, tu vai trabalhar só com uma variável que pode ser 0, pode ser 1. Tá? Depois a gente vê alguns outros detalhes que permitem que esses mesmos teoremas de uma variável sirvam para mais variáveis. Tá? Mas aqui vamos começar entendendo eles como sendo de uma variável. Esse teorema A, vamos começar pelo começo. Tá? Começar. Mas eu subi muito aberto. Aqui, isso que eu quero. Tá, teorema A. Então, o teorema A, vocês acham fácil ou difícil de entender? Isso é uma porta-end, não é? O x aqui é a variável. Meia boca. Tá, o x é uma variável. Tá? O que a gente viu lá na porta-end? Tá? O que a gente viu na porta-end? A porta-end, a saída vai ser sempre 0 quando qualquer uma das entradas for igual a... 0. 0. Tá? Então, é mais ou menos como na matemática. Qualquer coisa vezes 0 é sempre 0. Não me interessa se meu x vale 0 ou se ele vale 1. Eu não sei quanto é que ele vale. Mas eu não preciso nem saber. Né? Eu não preciso nem saber. Porque ele está multiplicando com 0. E qualquer coisa vezes 0 é 0. Tá? Entenderam agora? Ficou mais claro? Vou considerar isso um sim. Vou considerar o silêncio um sim. Se não ficou claro, se manifeste. Pode ser pelo chat, pode ser por voz. É bom ouvir a voz de vocês também, às vezes, porque assim, eu não me sinto que eu tô sozinho. Os vizinhos devem achar que eu sou louco, né? Manhã inteira falando sozinho. Tá, Monique falando que as de uma variável são de boa. Vocês já viram isso aqui alguma vez? Viram com o Otávio?
Já? Ah, olha aí que maravilha. Só que não foi com o Otávio, isso aí a gente viu em matemática no primeiro ano. Sério? Sério que vocês viram matemática no primeiro ano disso? É que O foi Silvio deu uma lógica confusão pra gente. Quem foi que deu aula de matemática? Foi o Silvio. Foi o Silvio? É. Ah. Ele não tá errado de ensinar isso. Mas que bom que ele ensinou isso para vocês. Pelo menos ele deixou alguma coisa aí de bom no campus. Soro, o que significa aquele tracinho em cima do... Tu te lembra da função inversor? Ó, se eu entro com 1 aqui, eu saio com 0. Né? Ele inverte, ou seja, se eu entro com x aqui, eu saio com x invertido. Tá? Então, esse é o tracinho. O tracinho é o símbolo da inversão. Tá? É o símbolo da inversão. Se eu entro com 0 aqui, né? Se eu entro com 0 aqui, eu vou sair com 1. Tá? Então, o x tracinho ele está indicando que eu inverto o valor que é o x. Né? Se o x é 0, quer dizer que o x tracinho é 1. E vice-versa, versa-vice. Então, tá. Então, esses são de uma variável, né? Então, o x vezes 1, né? Qualquer coisa vezes 1 é sempre ela mesma, né? Ela não muda. Se o x é 0, 0 vezes 1 é 0. Se o x é 1, 1 vezes 1 é 1, né? Não é bem vezes, né? É uma end aqui, é uma função end. Lembrem que a função end, tá, tem suas peculiaridades. Inclusive, o teorema C, ele mostra exatamente essa peculiaridade. Por quê? Se fosse na matemática algébrica que a gente conhece, que a gente está mais acostumado, tá? X vezes x seria x ao quadrado, né? Tá? Então, x vezes x seria x ao quadrado. Existe x ao quadrado na álgebra de Boole? Não existe, né? Não existe. Portanto, o que a gente faz quando x vezes x? A gente sabe lá que pela end, se eu tenho 0 vezes 0 é igual a quanto? A 0. E se for 1 vezes 1? É igual a 1. Né? Ó, adoro aventureira. Eu faço as perguntas e eu mesmo respondo. Então, se 0 vezes 0 é 0, e 0 e... Racha. 1 vezes 1 é 1, tá? Então, se eu multiplicar uma variável por ela mesma, é exatamente o valor da própria variável. Tá? Exatamente o valor da própria variável. Certo? Se eu fazer x vezes x invertido, ora, como falaram lá no início da aula, as variáveis booleanas são variáveis que só podem assumir 2 valores. Se eu estou multiplicando uma variável com o inverso dela, obrigatoriamente uma delas vai ter que ser igual a 0. Né? Se uma delas obrigatoriamente é igual a 0, isso quer dizer que essa multiplicação sempre vai ser 0. Entenderam? Talvez esses dois sejam um pouquinho mais complicadinhos de entender. Mas só pensar em substituir valores. Esses de uma variável, dá para pensar em substituir valor, né? Porque tu tem só 2 possibilidades. Substituir os valores fica fácil. Né? Então, imagina que x é igual a 0. Já de cara, eu já vou estar multiplicando 0 por 1, né? Qualquer coisa vezes 0 é igual a 0. Ah, mas o meu x é 1. Bem, se meu x é 1, isso quer dizer que o inverso do x vai ser 0. E 1 vezes 0 continua sendo 0. Tá? Aqui está embaixo um exemplo dos circuitinhos que implementam essas funções, né? Então, tem tanto a tabela lá como aqui as portas lógicas que implementam essas aqui, dessa coluna, né? Dessa coluna da esquerda. Agora, os
teoremas. Entenderam, pessoal? Alguém não entendeu? Não tem problema se não entender, tá? Pode falar, eu não entendi. Os teoremas, então, da END, né? Usando a função END, a função E. Esses aqui. A C é qual porta mesmo? C é uma porta END, ó. Todas elas estão com o pontinho, tá? O pontinho que indica qual é a porta. Foi isso que tu perguntou? É a porta END, tá? A gente sabe pelo sinal de vezes. Todas são porta END, ó. Todas têm o mesmo desenho. Tá? Todas têm o mesmo desenho. Todas são... Pode ser o pontinho, tá? Pode ser o pontinho, pode ser vezes. Tá? Tem alguns lugares que talvez, sei lá, usem até o asterisco, né? O asterisco também é um sinal de produto. Aí lá na... Vocês viram os operadores relacionais em programação com COVA? Ver a gente viu. Se a gente entendeu, é outra coisa. Que ele tem que ele tem o E... Eita, não sei se eu vou saber fazer. O E e o E, que é a END, né? Apareceu um 8. Como é que eu fiz isso? Nem sei como é que eu fiz. É a END, né? E aí a OR seriam dois tracinhos assim. É isso? É isso, né? No C. É que cada linguagem de programação usa um jeito diferente, tá? Mas é exatamente isso, né? Ele está usando essas mesmas relações, ele está comparando coisas duais. Isso é bom quando tu quer saber fazer comparações de verdadeiro falso, né? De forma automatizada. Mas vamos lá. Então, agora partindo para as operações com a porta OR, né? Eu sei que é a porta OR porque aparece o sinalzinho de mais. Tá? Somar zero com qualquer coisa, né? Não faz diferença. Vai ser igual ao x, né? X mais zero é sempre igual a x. Tá? Se o x é zero, zero mais zero é igual a zero. Se o x é 1, 1 mais zero é igual a 1. Ou seja, a saída aqui vai assumir o valor do x. Porém, contudo, entretanto, deixa eu apagar ali, senão alguém vai dizer, ó, professor, o que é essa porta mais ou menos aí que tu botou? Tá? X mais 1, tá? X mais 1, qualquer coisa somada com 1 vai ser sempre igual a 1, né? Lembra que eu falei na porta hora lá? Eu posso ter 1 milhão de entradas hora. Se uma delas for 1, tá? A saída é 1. Sempre 1. Não interessa que as outras 999.999 portas façam. Entradas, perdão, não portas. Tá? Então não interessa o que tem, o que tem nas outras entradas. Se está somando com 1, vai ser 1. Tranquilo? Esse caso aqui. E se eu somar x com x? Ora, 0 mais 0 é igual a 0. Tá? 1 mais 1 é igual a 1. É só se lembrar também da tabela verdade da OR. Tá? E se eu somar uma variável com ela invertida? De novo, mesma história do teorema D. Tá? Mesma história do teorema D. Se eu somar, como só pode ter dois valores, se eu somar com alguma coisa invertida aqui, né? O valor mais ele invertido, um desses dois valores é obrigatoriamente igual a 1. Sempre que eu somo uma porta OR, a saída é 1. Tá? Vamos embora. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? De boa. Estamos tudo de boa numa nice. Também não é para tanto, né? Teremos de boa numa nice, a gente vai tudo na beira da praia, né? Tomando uma aguinha de coco. Para quem não gosta de praia, podia, sei lá, tá passando frio em Gramado. Tem gente que gosta de passar frio em Gramado, né? Eu gosto de ir para praia. Mas, né, tem os que gostam de passar frio em Gramado, sei lá. Aí já não é tanto comigo. Mas a aguinha de coco na beira da praia, pois, é show de bola. Vamos lá.
Continuando com os teoremas de uma variável. Como eu falei, esses teoremas de uma variável, eles podem ser aplicados quando tu tem mais variáveis, desde que este conjunto de mais variáveis sejam iguais. Tá? Então, olha aqui, ó. Estão vendo essa expressão aqui? Então, né, se eu estou vendo, acho que vocês estão vendo também. Tá? A não ser que vocês estejam vendo aí a livezinha do coreano aí na Twitch, ou estão vendo, né, outra live aí do Gaulês, sei lá. Ou estão vendo a CPI também. Eu gosto de ver a CPI, me divirto vendo a CPI. Tá? Não é tão divertido assim, é bem triste, na real. Mas vamos lá. Então, essa expressão aqui, pessoal, essa expressão aqui, a abelhinha vezes a abelhinha, tudo invertido. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou multiplicando o abelhinha vezes o abelhinha. Não é abelhinha, é AB invertido. Estou fazendo o AB invertido, né? Estou multiplicando com o AB invertido, tudo invertido, né? Ficou confuso? Ficou, professor, ficou bem confuso isso aí que tu falou, né? Não fez nenhum sentido. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desconfundir. Vamos considerar que o x é igual a AB invertido. Aí fica parecido com alguma coisa assim? Fica parecido com qual teorema? Fica parecido com qual teorema? Espera aí que eu vou desenhar aqui de novo, para vocês pensarem melhor. Se eu tenho... aquele do x vezes o x invertido? Isso. Ó, então não vou precisar fazer o desenho. Então, ó, o que a colega falou é o seguinte, que este teorema, se eu substituir o abelhinha por x, então quer dizer que isso aqui é igual a x, né? Vezes. E quer dizer que isso aqui, vamos dar uma seta que é mais bonito, ó. Uma seta. Ó, isso quer dizer que isso aqui é x invertido. Entenderam? Tão simples. É isso aí, pessoal. É bem simples assim, tá? E x vezes x invertido é igual a zero, né? Porque o teorema D me diz que x vezes x invertido é igual a zero, né? Então, por isso que eu chego à conclusão de que isso aqui é o x, né? E isso aqui é o x invertido. Ai, que bonito que ficou esse, professor. Um monte de coisa aí. Vamos apagar esse aqui, então. Olha aí, que bonito que ficou. Uma obra de arte. Estou gravando tudo isso aqui e vender depois. Mas com galeria de arte, meus desenhos. Duvido que o Joel faça desenhos mais bonitos que o meu. Assim, a maioria usa lá o dizia, aí é fácil, né? No pé dizia, lá e digita que era um círculo, aí ele faz um círculo. Aí é fácil, né? Quero ver fazer o círculo aqui, ó, no mouse. Aqui é muito CS, Valorant. Faz um círculo no mouse aí, eu quero ver um círculo perfeito. Círculo perfeito. Pato, não vai ver perfeição melhor do que essa. Eu vou botar até um sorriso no círculo. E um corpinho. Entendeu? Meio cabeçudo, meu boneco. Tá? Então tá ali, ó. Queria um círculo perfeito. Tá quase perfeito, né? Quem duvida é mentiroso. Tá? Quem duvida é mentiroso. Vamos lá. Continuando com os teoremas, tá? Se faltar espaço, eu apago o nosso amigo cabeçudo aí. Tá? Se faltar espaço. Então, vamos lá. Passando para os próximos teoremas. Eu não me lembro direito o nome dos teoremas, porque eu não acho que decorar o nome de teorema é alguma coisa importante. Mas vamos olhar no próximo slide que dá uma coladinha. O I e o J são comutativos. Tá? Não interessa qual é o nome, interessa que tu saiba para que serve, se tu olhar. Tá? O comutativo, ele só diz que tu pode inverter a ordem das coisas. Tanto faz somar x mais y, ou somar y mais x. Tá? Tanto faz. É o velho, a ordem dos fatores, a ordem da soma aqui não altera a soma, né? Ou a ordem aqui dos fatores não altera o produto. Então, x mais y é igual a y mais x. E que x vezes y é igual a y vezes x. Tá, pessoal,
a colega acabou de falar um comentário que eu acho bem pertinente. Nunca que eu vou lembrar disso. Eu acho que ela não está falando do I do J, né? Eu acho que ela está falando de toda a tabela. O I e o J até que é fácil de lembrar, mas toda a tabela é por isso que eu dou a tabela. Aqui a gente não vai fazer prova presencial, mas se tivesse prova presencial, pessoal, você deve fazer a prova com a tabela. Com essa tabela aqui, tá? Eu não ia pedir para decorar a tabela. Não tem por que decorar a tabela. Tem por quê. Tu decora a tabela se tu trabalha com isso, estuda todo dia, né? Então, e se tu trabalha com isso, tu não precisa saber de cabeça, né? Qualquer pessoa que trabalha hoje em dia com sistemas digitais trabalha num computador que está conectado na internet. Então, vamos ocupar nossa cabeça sobre como usar a tabela. Tá? Para mim, isso é muito mais importante do que tu saber toda a tabela, decora. É tu saber usar ela. Que já não é uma coisa fácil. Tá? Já não é uma coisa fácil. Tu saber usar ela já não é fácil. Quiçá, né, decorar e saber usar. Tu só decora se tu usa muito, né? Tu usa muito, não. Tu trabalha com isso. Enfim. Tá? O professor disse que a tabela não é importante. Né, professor? Não, o professor não falou isso. Tá? Eu disse que não é importante decorar. Quando que é importante decorar? Tá? Quando que é importante decorar? Obrigado, eu adoro usar Kissata. Tá? Quando que eu preciso decorar? Quando for fazer um concurso, por exemplo. Então, concurso lá da Petrobras, tá? Concurso da Petrobras, para a área técnica, vai cair questões de simplificação por álgebra de Boole. Lá no concurso não vai ter a tabela, até porque concursos, em geral, são decorebas, né? E daí, na nossa área, pior ainda, porque além de decoreba, tá, tu também tem que saber usar as coisas que tu decorou. Tá? Não é só decorar, que nem, sei lá, outros concursos que são mais simples, tá? Só tem que decorar um monte de coisa. Tipo, sei lá, esse de fiscal da Receita, por exemplo, é um concurso super difícil, é mega difícil o concurso. Tá? Imagina, o salário é quase 20 mil reais. Mas, basicamente, decorar 1 milhão de coisas, 1 milhão de leis. Né? Entenderam? Então, em alguns casos, tu vai ter que decorar essa tabela. Não vai ser o nosso caso aqui da nossa disciplina. Então, vamos lá. Então, os primeiros aqui até que são simples de entender, né? A ordem não interessa. Se eu tenho lá uma porta-or, né? Tanto faz se a minha entrada 1 é o X e minha entrada 2 é o Y, dá no mesmo se eu inverter aqui as entradas, né? Trocar X pela Y. A saída não muda, né? A saída não muda. A saída vai continuar sendo X mais Y, Y mais X. Assim como o produto, né? Aqui, o Caio, ele como é que se chama esse aqui? É o que agrupa as coisas, como é que é o nome? Associativos. Eu me esqueci que eu tenho uma colinha aqui que me mostra o próximo slide. Aí, só colando aí, que feio. Então, esses aqui se chamam associativos, né? Associativos. Isso, associativos. Tá? Tanto faz se eu associar, né? Eu acho que por isso que eles chamam associativo. Se eu associar Y mais Z ou X mais Y e somar com Z, ou somar Y mais Z com X, tanto faz, né? Então, tanto faz se eu tenho isso aqui, ó, e Z. Então, eu tenho 2 horas. Ou, vamos trocar a cor da caneta. Ou se eu fizer Y mais Z mais X, né? Tudo vai dar a mesma resposta, tá? Tudo vai dar a mesma coisa. Tá? Tranquilo? Ó, pensa se, sei lá, o Z for igual a 1. Se o Z for igual a 1, a saída tem que ser 1, né? Porque, ó, 1 mais qualquer coisa, né? A gente sabe que está sempre 1. Isso aqui vai ser sempre igual a 1, né? Tá? Porque qualquer coisa, ó, mais 1 é sempre igual a 1. A gente já sabe daqui, ó, desse próprio teorema F. Esse próprio teorema F aqui, ó. Qualquer coisa mais 1 é 1. Tá? Então, se o Z é 1, ó, aqui vai ser 1. Em azul, né? Aí não interessa o valor do X, a saída vai ser 1. Agora, vamos pensar no caso em vermelho ali.
no caso em vermelho, né? Aí o Z é 1 aqui, ó. O x e o y, vamos supor que sejam 0. Aí essa saída é 0. Mais 0 mais 1 também vai ser igual a 1. Então não interessa como eu somei o Z com os outros dois, né? A saída é sempre a mesma. A mesma coisa para o produto. Não interessa se eu multiplico y por Z, ou se eu faço x vezes y, enfim. Tá. Tranquilo, pessoal? Acho que isso aqui até aqui é simples, né? Vamos lá com o distributivo. Esse eu me lembro de cabeça, senão precisa colar. Tá? Porque esse é fácil de lembrar, porque ó, ele distribui a multiplicação. Ó. X vezes y e x vezes z. Né? Então, eu passo multiplicando o x ó, aqui para dentro do parênteses. Isso também leva a uma consequência. Né? Toda ação, todo ato tem uma consequência. Né? Então, a consequência disso aqui, ó, deixa eu fazer esse outro aqui também, ó, esse aqui. Não, vamos falar disso aqui, depois a gente vai para o M. Qual é a consequência disso aqui? O que é fatoração? Você se lembra o que é fatoração? Quem lembra o que é fatoração? Não vale lembrar só a palavra, tem que lembrar o que é também. Ah, professor, eu já ouvi fatoração uma vez na vida, mas eu não sei o que é. Vagamente. Então, fatoração é quando tu quer isolar uma variável. Né, tu quer isolar uma variável numa expressão, que é diferente de isolar a variável na equação. Tá? Então, tu tem uma expressão e tu quer não isolar, a gente usa mais botar em evidência uma expressão melhor, né? Tu botar em evidência. Aqui, no caso, vamos supor que tu tivesse isso aqui, ó, x, y mais xz. Tá? Como que isso aqui é igual ao x, y mais z? O que eu tenho em comum aqui nas duas equações? O x, né? Então, o que tem em comum eu boto em evidência. O que entra dentro do parênteses? Entra tudo que eu estou multiplicando pelo x. Tá? Que eu só estou repetindo o que está lá. Mas demonstrando um pouco mais passo a passo. Nossa, professor, que legal. Eu vou fazer mais uns exemplos disso no próximo slide, tá? Mas já vamos adiantando aqui, já que já surgiu essa dúvida. Se eu tivesse aqui, ó, x vezes y vezes w, mais x vezes z vezes k, né? Ainda o x é a variável que é igual, né? Então, o x entra em evidência aqui. E aí, o que entra? Entra tudo que soma o x. Y vezes w mais z vezes k. Tá? Então, o ato de botar em evidência, tá? Tu vai pegar a variável que é comum nos termos e tu bota em evidência. Tá? Se fizer o caminho oposto, multiplicar, né, tu vai voltar para cá. Tá? Então, é isso que é a propriedade distributiva. Ela funciona, né? É uma propriedade que diz as duas coisas, que tu distribui a multiplicação ou, né, que tu pode botar em evidência o termo que é comum. Tá? Quando tu tem dois parênteses se multiplicando, né, o que tu tem que fazer aqui? Tu tem que multiplicar primeiro a variável pelos dois aqui, e depois essa daqui por esses outros dois. Né? Que é o que aparece aqui, ó. Certo? Ah, professor, como é que eu botaria em evidência? Como que fica essa evidência aqui? Ora, tu pode fazer, como diz o Jason, em partes, ó. Tu pega esses dois e esses dois, né? Então, quem é comum nesses dois aqui é o W. Aí tu bota o Y e mais Z. Assim, né? E aqui, quem é comum? É o X. Então, X, Y. Mas, ora, bolas, o Y mais Z não é comum nos dois termos também? É, né? Quem diz que não é mentiroso.
Ó, então eu posso botar o y mais z em evidência. Tá? Posso botar o y mais z em evidência. E o que entra dentro do parênteses? Entra o que está multiplicando o y mais z. O que está multiplicando o y mais z? Aqui é o w e aqui é o x. Ah, professor, mas está ao contrário do que apareceu ali. Ora, daí tu vem para o teorema J. A ordem da multiplicação não interessa. Né? Tanto faz eu fazer y mais z vezes w mais z. Não, peraí, eu errei aqui um negócio. Aqui é x. Aqui é x. Perdão, pessoal. Perdão, foi errado. Não vai se repetir. Mentira, vai se repetir sim. Eu vou errar de novo, em algum momento. Tá? Mas é isso aí, ó. Tá? Então, tanto faz eu fazer y mais z ou w mais x. Tá? Tanto faz. Entenderam? Estão entendendo até aqui? Sim ou não? Não? É um pouquinho só. O que vocês não entenderam? Fala aí, qual teorema que tu não entendeu? Não, é que vai ficando tudo meio confuso ali. Acho que talvez se você prestar um pouquinho mais de atenção. Tá, mas qual o teorema que vocês não entenderam? Vocês entenderam o I, J, o K e o L, vocês entenderam? Esses aqui, vocês entenderam? Até entendi. Tá, o M, tu não entendeu? Não. Tá, o que tu não entendeu? Vamos lá. Tu entendeu que o X entra multiplicando aqui? Sim, isso entendi. Tá. Já o resto não. Tem como desenhar as portinhas desse daí? Ah, isso Fica mais fácil de ver. Esse aqui é mais complicado, desenhar portinhas. Porque não fica tão claro que nem no outro. São mais variáveis. Tá? Porque quer ver, ó, isso aqui seria isso aqui, ó. Tá? É que o desenho do circuito não vai querer dizer nada, tá? Para nós, o X, o Y e o Z. Que seria a mesma coisa aqui. Fazer X vezes Y somados com X vezes Z. Ah, eu não consigo fazer o Z aqui. Tá, não consigo fazer o tracinho do Z. Tá? Não quer dizer muita coisa o circuito também, né? Não sei. São dois circuitos. Isso aqui que eu desenhei é exatamente o teorema M. Tá? O teorema M. Tá? Eu acho que é mais complicado tu tentar entender pelo circuito, porque os circuitos eles não querem te dizer nada. Tá? Esses primeiros aqui até sim, até dá para exemplificar pelo circuito, mas eu não sei, o que tu acha? Tu achou mais fácil? Se tu achou mais fácil, tu pode me dar esse feedback. Agora eu entendi. Isso era agora que tu explicou direitinho, agora eu entendi mesmo. Tá. Mas tu entendeu pelo circuito que eu desenhei? Pelo circuito e pelo jeito que tu explicou ali também. Tá. Mas aqui, ó, eu vou repetir a explicação, tá? Porque eu acho que deve ter gente com dúvida ainda que não falou nada. Pessoal, prestem atenção. O que eu tenho em comum nessas duas expressões aqui? X vezes Y e X vezes Z. Com mais aqui no meio. O que eu tenho em comum aqui nessa expressão? O que é igual nos dois termos? O Y é igual nos dois termos? O X, não é só? O X é igual nos dois termos. Então, o que entra em evidência aqui? O X. O X. No primeiro termo, quem que o X está multiplicando? No primeiro termo.
Quem que o x está multiplicando? Ele está multiplicando o y. Então, o y é o primeiro termo que aparece aqui. No segundo termo, quem que o x está multiplicando? O z. O z. E o z que aparece aqui. Nesse exemplo que eu fiz aqui embaixo. Pessoal, eu não sou bravo, tá? É que quando vocês não entendem, eu fico nervoso. Eu quero saber. Eu fico nervoso, não é a mesma coisa dizer que eu tô bravo. Mas eu quero que vocês prestem a mesma atenção, tá? Porque aí vocês estão perguntando, estão com dúvida. Às vezes eu acho que pode ser por falta de atenção, mas óbvio que, assim, agora não. Já numa sala de aula, às vezes é muito difícil manter a concentração, né? Acho que também, às vezes, para vocês aí, às vezes nem todo mundo tem um ambiente certo para fazer aula. Daqui a pouco tem que estar na cozinha lá, tipo, todo mundo fazendo almoço, né? Ela divide quarto com o irmão, divide quarto com. Né? Então perguntem, pessoal. O professor parece que fica bravo. Não, eu quero foco. Tá? Por isso que eu fico sério. Tá? Mas vamos lá. Perguntem sempre. Aqui, ó, nessa expressão que eu fiz de baixo, tá? Que é uma expressão diferente das outras. Eu criei uma expressão nova aqui. Quem que é comum nos dois termos? Nesses dois termos aqui. São os termos da soma, né? Quem que é comum nos dois termos? O W, o Y, o Z, o K, o X. Muito bem. O X é o termo comum. Então, o X é o termo que vai entrar em evidência. Né? O X é o termo que vai entrar em evidência. Deixa eu apagar tudo aqui. Faz de conta que vocês não viram o que eu escrevi. Tá? O X entrou em evidência. Abro parênteses. Agora, aqui dentro do parênteses, vai aparecer todos os termos que o X está multiplicando. Quem que o X está multiplicando aqui, no primeiro termo? Vocês vão ter que me responder. Tá? Se estão com dúvidas, vocês vão ter que participar. E aí, de ajudar. Para eu saber que vocês estão entendendo. Quem está multiplicando o X? Pode ser no chat, pode ser falando. Y e W. Y e W, muito bem, Y e W. Então, o primeiro termo que aparece aqui é o Y e o W. Y vezes o W. Mais, né, porque eu já botei todos os valores que aparecem no primeiro termo. No segundo termo, quem é que está aparecendo aqui, multiplicando X? Z e o K. Z e o K, perfeito, obrigado, pessoal. Tá? Z vezes o K. Pronto, botei em evidência o X. Isso vai ser bem útil em diversas oportunidades. A gente vai ver que em várias oportunidades isso vai ser bem útil. Vamos vir aqui de novo para esse exemplo mais complicado aqui, do W. Vamos fazer de novo aí. Paga. Deixa ali em cima. Então, vamos lá. Tá, vamos por partes de novo. Isso aqui, vocês entenderam que o W vai multiplicar o Y e o W vai multiplicar o Z. Ó, o W multiplica o Y e o W multiplica o Z. E que depois o X vai multiplicar o Y e o X vai multiplicar o Z. Aí, essa parte vocês entenderam? Agora eu vou esperar vocês se manifestarem. Tá. Então, tá. Então, agora, vamos olhar para essa expressão que ficou aqui. Vamos tentar fazer essa expressão aqui da direita voltar a ser como era da esquerda. Tá? Voltar a ser como era da esquerda. Deixa eu apagar aqui o resto. Vou apagar isso aqui, vamos usar esse espaço aqui. Porque eu só estou repetindo a mesma coisa. Então, vamos tentar fazer aqui, que eu acho que eu vou ter espaço. Então, vamos lá.
Pegando essa expressão aqui, olhando de cara, eu posso botar o W em evidência para esses dois termos aqui? Posso, né? O W é comum. Ó. Então, vamos botar o W em evidência. Quem que o W está multiplicando? O Y e o Z, né? Y e o Z. Tá? Alguém discorda disso aqui? Alguém não entendeu isso aqui? Ó, esses dois termos aqui que eu botei a setinha, tá? Aonde eu botei em evidência o W. Ora, sobrou mais outros dois termos, que são esses dois aqui. Vocês não concordam que nesses dois termos eu tenho X em comum? Alguém discorda? Alguém não entendeu? Ó, os dois termos têm o X. Então, o X entra em evidência. Y. Aqui que vem o pulo do gato. Sobraram dois termos na expressão. Esses dois termos. Nestes dois termos, tem alguma coisa que seja igual nos dois termos? Agora eu vou deixar para vocês me falarem. Y mais E, perfeito. Não, Y mais E, isso, YZ, tá? Mas, ó, presta atenção, é o Y mais o Z, tá? É o Y mais o Z. Não precisa ser que nem o de baixo aqui, que está multiplicando. Pode ser o Y mais o Z. É um termo inteiro, isso aqui é um termo inteiro, né? É um parênteses inteiro, que ele é igual nos dois, tá? Então, isso eu posso botar em evidência. O que é botar em evidência? Botar no início da equação não, da expressão, e abrir um parênteses. O que está multiplicando o Y mais o Z no primeiro termo? É o W, não é? E quem que está multiplicando o Y mais o Z no segundo termo? É o X, não é? Isso aqui que eu cheguei, esse resultado que eu cheguei, não é a mesma coisa que está lá no N, do lado esquerdo da equação, só com os termos invertidos? Sim. Tá? Pessoal, eu espero que mais alunos, mais de vocês tenham entendido agora um pouco melhor isso. Quem não entendeu ainda muito bem, a gente vai continuar, a gente vai ver no próximo slide, a gente vai ver outros dois exemplos exatamente disso. Esse é o final da expressão. Isso, é uma expressão, tá? Não é uma equação. Uma equação é se tu tem algum resultado aqui, 1, por exemplo. Aí tem que descobrir o valor dos negócios, né? Aí, se tu tem 4... né? Equação é diferente de uma expressão, tá? Equação, ela tem um valor certo. Ela é igual a alguma coisa, né? Tá? E uma expressão é uma coisa que pode ter qualquer valor. Existe uma linha tênue entre o que é uma expressão, o que é uma equação. Né? Uma linha tênue. Mas, geralmente, uma equação, tu está tentando isolar variáveis para achar um resultado, né? Uma expressão, ela pode funcionar com várias variáveis, só a expressão, se tu sabe o valor dessas variáveis. Agora, para tu achar uma solução de uma equação, pergunta um dia ao professor de matemática, eu não sei falar, eu sei a diferença na minha cabeça, tá? Eu não sei racionalizar nem explicar para vocês, mas se vocês têm dúvida na diferença, o que é uma expressão, o que é uma equação, tá? Pergunta ao professor de matemática, ele vai saber explicar melhor do que eu isso daí. Mas são coisas diferentes, que podem ser, que são parecidas, porém diferentes. Tá, vamos lá. Agora, uma boa oportunidade para a gente treinar o que a gente aprendeu até agora, que é o diagrama O. Tá? É o diagrama O.
Tá? Então, é uma boa oportunidade para a gente treinar o que a gente aprendeu até agora com o diagrama O. Professor, de onde é que saiu aquilo ali, professor? X mais X vezes Y é igual a X? Por quê? Faz sentido isso? Faz todo sentido. Tá. Vamos lá, vamos resolver esse diagrama O aí de acordo com o que a gente aprendeu até agora. O que tem em comum nos dois termos? Vamos lá, quem me diz o que tem em comum nos dois termos, enquanto eu apago aqui? Está no O, a gente está lá no O. O X, muito bem, Monique, o X. Muito bem, Rogério. Muito bem. Muito agradecido pela participação dos colegas. Alguém falou aqui. A Natália elogiou a fatoração por evidência. Obrigado, Natália, por apreciar também. Eu também acho muito gostoso, muito gostosinho a fatoração por evidência. Tá. Pessoas nerds apreciam. Hoje em dia, ser nerd é ser legal, né? Não estou sendo pejorativo. Entenda bem. Eu também gosto dessas coisas nerds. Enfim. Aqui, o X é o termo comum. Ah, beleza, professor, o X é o termo comum. Eu vou abrir vamos escrever de novo aqui. X vezes mais X vezes Y. Se o X é o termo comum, eu posso botar o X em evidência. Agora que vem o pulo do gato. Tá? Agora que vem o pulo do gato. Quantos termos aparecem em X nessa minha expressão? Em quantos termos dessa minha expressão? 2. Né? No X sozinho e no X vezes Y. No X vezes Y, eu sei o que botar. O Y. O Y está multiplicando o X. Agora, o que está multiplicando o X aqui? Bugou? O que está multiplicando o X? Eu vou fazer essa pergunta de um jeito diferente. E aí talvez alguém vai se ligar. Considerando os teoremas de uma variável, por qual valor eu posso multiplicar o X de forma que eu não altere o valor de X? É uma constante. Por ele mesmo? Muito bem também, mas faz sentido o que o Caio falou. Tá? Mas eu fui explícito quando eu disse uma constante, né? Uma constante. Mas o Caio também não está errado, tá? O Caio também não está errado, ele está certo. Em alguns casos, isso que ele falou é útil, tá? Mas para mim não ia fazer muita... Se eu botasse o X aqui, ó, como o Caio falou, eu não ia chegar nesse meu resultado, né? Eu ia refazer essa multiplicação e ia voltar para a mesma coisa que eu tinha antes, que era essa expressão aqui de cima, tá? Então, é por isso que eu falei uma constante, tá? Aí, quem falou que essa constante é 1, também acertou, tá? Então, o Caio, ele errou acertando, né? Mas não deixe de tentar, Caio. Vamos continue respondendo aí as perguntas. Então, quem falou 1, acertou, né? Então, eu posso multiplicar 1 aqui pelo X, que não muda o valor de X. Certo? E vejam só a mágica acontecendo. O 1 está multiplicando o X aqui, né? Ou seja, se eu botei o X em evidência, entra o que está multiplicando o X, que no caso ali é o 1. E agora? Considerando os teoremas de uma variável, quanto que é 1 mais y? Isso é sempre igual a quanto? Vai ser igual a 1. Muito bem, Caio. Viu? Agora tu acertou. Agora acertou as ganhos. Então, qualquer coisa mais 1 é sempre igual a 1. E aqui está meu x, vezes 1. Qualquer coisa vezes 1 é sempre igual a ela mesma, não é? O primeiro teorema que a gente viu, o teorema A, igual a x. C, Q, D. Sabe o que é C, Q, D? Como queríamos demonstrar?
né, como queríamos demonstrar. Então, demonstramos o teorema O só usando o que a gente aprendeu até agora. Tá? Só o que a gente aprendeu até agora. Tá? Que foi fatorando x e aplicando o teorema A duas vezes. Né? Eu apliquei aqui, aí eu fiz aparecer esse 1 do lado do x aqui, tá? Aplicando o teorema A, porque eu sei que se eu multiplicar 1 aqui não vai fazer diferença. Tá? E aí eu boto esse 1 em evidência. Perdão, eu boto o x em evidência, e aí o que multiplica o x aqui é 1 mais y. E aí, a partir daqui, eu posso criar uma simplificação. Então, aqui está o primeiro exemplo prático de como a álgebra de Boole simplifica circuitos. Essa é uma forma de enxergar isso. Tá, pessoal? Entenderam? O P e o Q, não tem, a gente ainda não aprendeu os teoremas de De Morgan, que é o que a gente precisa para demonstrar. Então, vocês vão simplesmente ter que acreditar que eles são assim. Tá? Vão simplesmente ter que acreditar que eles são assim. E o que me interessa mais é a forma. Tá? A gente vai ver um exemplo aí que vai ficar claro. Tá? Como se usa a forma desses dois aqui. Então, eu não vou falar muito sobre eles agora, porque a gente não tem como demonstrar. Só acreditem que eles são assim, por enquanto. Tá? Depois a gente vai aprender os teoremas de De Morgan. Tá? Eu quero chegar até os teoremas de De Morgan. Eu acho que vocês não se importam se a gente for até umas 11h15, né? Passar uns 5 minutinhos aí. Eu consigo deixar vocês igualzinho à turma da tarde. Esse P e o Q, então a gente vai ter uma oportunidade mais adiante para falar um pouquinho mais sobre eles. Os distributivos, ó, sobre botar coisas em evidência. Tá? Sobre botar coisas em evidência, de novo. Existem várias formas de botar coisas em evidência. E muitas coisas, como a gente viu ali, as coisas são iguais. Não interessa se elas são uma soma, se elas são um produto, o que elas são. Né? Não interessa se elas são iguais. Tá? Então, você tem essa expressão aqui, ó, AB invertido mais AB, A invertido, B invertido, C invertido. O comum é o B invertido. Né? O comum é o B invertido. Tá? Então, eu boto o B invertido em evidência e dentro do parênteses vai aparecer tudo aquilo que multiplica o B. Ah, professor, mas o A é tão parecidinho com A invertido, né? Mas não é a mesma coisa. Né? É parecidinho, né? É só parecidinho. Né? É tipo o Joel e o Tom Hanks. O Tom Hanks não, o Tom Cruise. Tipo o Joel e o Tom Cruise, né? Eles são parecidos só, mas não são igual. Tá? O Tom Cruise de Encharcadas. De Alvorada. O Joel é de Alvorada. Então, ó, aqui, tá, o A é diferente do A invertido. Eles são, obviamente, eles são explicitamente diferentes. Né? Isso está dizendo, na verdade, está dizendo que um é o inverso do outro sempre. Então, eles nunca vão ser iguais. Tá? Então, coisas invertidas são diferentes de coisas não invertidas. Tá? Então, o que eu botei em evidência aqui, só o B invertido, porque ele é o único que é igual nas duas expressões. Tá? E aqui, eu quis mostrar que eu tenho duas expressões, eu tenho duas letras que são parecidas. Oi, Lucas, presente para ti também. Tá? Então, ó, o A e o B aqui são iguais, né? Aí eu boto o que está multiplicando o A e o B, que é o C e o D. A pergunta de R$1 milhão. Tá? Eu vou fazer aqui para a gente não perder tempo. Vamos lá. Mas com a participação de vocês. O que eu tenho em comum no A? Na letra A aqui. O que eu tenho em comum? O A e o C invertido. Isso. Muito bem. Parabéns. O A e o C invertido. Faz símbolo de invertido no teclado. Como que faz? Eu uso o editor de equações do PowerPoint, tá? Daí lá, no editor de equações, tu pode adicionar o sinal de invertido na expressão, tá? Não tem, assim, uma função do teclado, não tem um acento, tá?
quando tu quer representar uma inversão de uma variável, depois a gente conversa um pouco melhor sobre edição. Se tu quiser, a gente conversa melhor. Eu posso te ensinar alguns macetes para tu poder escrever isso por extenso, por exemplo, no computador, de uma forma que eu entenda, né? Que qualquer pessoa que trabalhe com isso entenda também. Tá? Mas como eu faço aqui, eu uso o editor de equações do Office. Tá? É que eu assino, eu pago uma mensalidade para o Office e aí eu tenho todo o pacote do Office. Eu posso usar o PowerPoint, posso usar o Word sempre atualizado. Tá? Não é burguesa, a gente precisa para o trabalho. Né? Na realidade, o ideal seria que o Instituto pagasse para nós, né? Ter acesso a essas ferramentas. Né? Vai escrever uma tese usando o OpenOffice para tu ver a loucura que é. Até dá para usar o LaTeX. Tá? Mas aí também tu tem que aprender. O LaTeX é um editor gratuito, só que tu escreve como se fosse um programa. Né? Então tu tem que descrever tudo que tu quer, como tu quer a formatação da tua página, é uma mão. Tá? Mas vamos lá. Aqui todo mundo, quem falou certo. É o A e o C invertido. Esse é o letra A. Ó, que é bonito. Ó, o A e o C invertido. Tá? Quem é que está multiplicando o A e o C invertido no primeiro termo? O B, né? E no segundo termo? Lembram? Quando não tem, a gente inventa. Tá? Mas a gente inventa com lógica, né? Então, a gente inventa com lógica. Então, aqui a gente fez um nascimento espontâneo do número 1 multiplicando aqui. Por quê? Porque ele não vai mudar em nada, né? Tá? Então, a gente pode botar isso aqui. Tá? Se não tem, a gente inventa. A gente inventou, só que tem que inventar certo, né? Tem que saber o que inventar. Tá? Então, ó, o que multiplica o A e o C invertido aqui é 1. Então, B mais 1. E B mais 1, todo mundo sabe que é igual a 1, né? Isso aqui tudo é igual a 1. Então, no fim, a letra A é igual a C invertido. Vamos lá. Na letra B. A letra B, eu só quero mostrar uma coisa interessante, que é o famoso o amigo que fica no meio do casalzinho lá, né? O casalzinho vai no cinema e aí o amigo senta no meio do casalzinho. Todo mundo já teve um amigo assim na vida, tá? Ou é o amigo que fica no meio. Tá? Se tu não ter, então pare e pensa, se tu nunca teve um amigo assim, é porque tu talvez seja esse amigo. Tá? Então vamos lá. Então a letra B aqui, ó, é o caso do casalzinho, fica no meio do casalzinho, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho alguma coisa em comum em alguns termos dessa equação, dessa expressão. Eu tenho, ó, o A e o B invertido, né? Aqui e aqui, né? Só nessas duas. Só que tá lá o amigo, né? Fica ali no meio, trancando o esquema, né? Tá? Tem um amigo ali trancando o esquema. O que o casalzinho faz? O casalzinho vai lá e se junta. A B invertido, em evidência, né? O que multiplica aqui o AB invertido? O D. Né? E o que multiplica o AB invertido aqui? O C invertido. Pronto, ó, o casalzinho fez a festa dele. E o amigo ficou de fora da brincadeira. Foi chutado. Fica de fora. Fica aí na tua e aí deixa a gente se divertir. Né? Tá? Entenderam? O que eu quis dizer com toda essa piada? Né? Eu sou muito piadista, vai dizer. Né? O que eu quis dizer com toda essa brincadeira? Que se não tem termo em comum, né, ele não entra dentro do parênteses, ele vai sobrar lá no fim, ele vai continuar como estava antes, ele não muda. Né? Esse termo que não tem nada em comum, que não tem o termo em comum, tá? Ele sai. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso que todos os termos da expressão tenham aquele termo em comum. Tá? Eu posso botar em evidência que eles têm em comum e deixar de fora os que não têm o termo. Tá? Entenderam? Não seja esse amigo, pessoal. Ou sejam também, né? Vai saber. Amigos antes dos crush. É o ditado. É o certo. O certo pelo certo.
Tá, aqui eu tenho uns exemplos. Já passou da nossa hora, né? Aqui eu tenho uns exemplos, tá? Eu vou... aqui é a solução. Tá, esquece aqui. Isso aqui é a solução do slide anterior, tá? Essa observação aqui eu falo na próxima aula, tá? Mas vocês podem dar uma pensada também, tá? Que, por exemplo... Não, vamos falar agora. Não vamos falar na próxima aula. Ó, vamos dizer que meu X fosse o A vezes o C invertido. E o meu Y fosse o B. Não fica exatamente como o teorema O? Tá? Eu vou falar bem rapidinho aqui, que é para a gente acabar a aula mesmo, rapidinho. Tá? Ó, então, às vezes, esses teoremas, eles se aplicam quando tu tem muitas variáveis. O que me interessa é a forma dele, ó. Se eu substituir as coisas aqui, ó, o X por AC invertido e o Y por B, não fica a mesma coisa que isso aqui? Né? No fim, a resposta é X. E quem que eu disse que era o X? O AC invertido. E qual é a resposta final? Professor, tudo se conecta, professor. Que nem no Dark, vocês viram Dark, lá, tudo se conecta. Tá? Daqui a pouco vocês estão voltando no tempo aí, no futuro, destruindo o universo, essas coisas aí básicas que a gente aprende no IF. Tá? Entenderam? Né? Tudo se conecta. Tá? Tudo se ajunta, diria alguém por aí. Então tá. Aqui é do amigo que tranca o esquema todo, né? Então, o amigo sobrou. Vamos para o último slide. Não, esse aqui era um exercício que você não tem que fazer em aula. Não vamos fazer, a gente faz na próxima aula. Tá? A gente faz na próxima aula, prometo. Tá? Senão a gente não vai terminar a aula hoje. Eu quero falar só dos teoremas de De Morgan, porque eles são muito fáceis de entender. Tá? Eles são muito fáceis de entender. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho um sinal de inversão, tá? Se eu tenho um sinal de inversão aqui, sobre toda a expressão, eu posso quebrar esse sinal de inversão e trocar a operação. Tá? Por quê, professor? Porque sim. Tá? Porque sim, porque o De Morgan foi lá e fez as tabelas verdade dos dois circuitos e viu que era igual. Eu disse, ó, dá para fazer isso. Eita, o que eu fiz? Não. Tá, desculpa. Eu troquei aqui. Tô nervoso, porque eu não quero que vocês se atrasem, que vocês demorem para o almoço, porque eu também tô com fome também. Eu sei desse esquema de fazer o almoço aí, isso é dureza. Tá? Mas, ó, tu quebra aqui, tá? Exercício para vocês fazerem. Faça a tabela verdade da NOR. Lembra a NOR? A NOR é a OR com um inversor. Ó, X mais Y, tudo invertido, é igual a X vezes Y. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Que isso aqui, ó, uma NOR, ela é igual a uma AND com as entradas invertidas. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Mesma coisa, uma NAND, ela é igual a uma OR, ó, círculos perfeitos. Quem queria círculos perfeitos? Perfeitos. Ó, é igual a uma OR com as entradas invertidas. Professor, duvido que isso seja igual. Faz a tabela verdade. Tá? Vamos fazer a tabela verdade de 1. Daí a gente acaba. Ó, prometo, vai ser a última coisa. Pessoal, não me odeiem. Por favor, não me odeiem. Ó, vamos fazer a tabela verdade do R aqui, ó. X mais Y e X. É tudo para o bem de vocês. Tá? Vocês passarem fome para aprender eletrônica digital é para o bem de vocês, acreditem em mim. Imagina, vamos poder passar mais 3 minutos ouvindo minhas piadas maravilhosas. Olha aí. Não é para qualquer um e não é todo dia que você tem essa oportunidade. Vamos lá. Chega de bobagem. Ó, 0 mais 0 é 0. Né? Se eu inverto, fica 1. Né? Ó, fiz 0 mais 0 e inverti tudo. O resultado, 1. 0 mais 1 é 1. Inverto o resultado, é 0. 1 mais 0 é 1. Inverto o resultado, 0. 1 mais 1 é 1. Inverto o resultado, 1. Opa. Aí, já estou tudo perdido. É 0, 0, 0, 0. Ó, é 0. Viu? Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Tudo normal. Ó, de novo, ó, 1 mais 1 é 1. Inverte, fica 0.
Agora vamos ver aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Essa tabela verdade aqui, desse cara aqui. Tá? Eu sei que eu estou correndo aqui, mas vamos lá. 0 vira 1. 0 vira 1. 1 vezes 1 é 1. 0 vira 1. 1 vira 0. Tá? Estão entendendo? Ó, porque agora eu inverto a entrada direto. Não faço a operação e depois inverto. Ó. Inverto a entrada. Mas, enfim, 0 vira 1. 1 vira 0. Qualquer coisa vezes 0. 0. 1 vira 0. 0 vira 1. 0 vezes 1. 0. 1 vira 0. Outro 1 vira 0. 0 vezes 0. 0. As duas tabelas são verdade como queríamos CQD. Ó. Que bonito aquele meu Q. CQD. É isso aí. Então tá, pessoal. Por hoje é só. Tá? Desculpa aí. Tá? Desculpa ter enganado vocês, que a aula só ia até as 11h10, tá? Tá, tu não tá afim de falar o negócio lá de como representa a inversão? Tá, Até a próxima, então, Sérgio. não, sim, agora podemos discutir Sérgio. assuntos que não é relacionado à aula, tá? Então, a Ana quer saber como representar, tá? Como representar. Primeiro eu vou te mostrar como é que eu faço aqui no Word, tá? Agora eu só vou falar sobre amenidades, pessoal, sobre essa coisa de edição aqui. Então, quem quiser aí, quem ficou curioso para saber como poder representar. Ah, professor, eu não tenho um editor, né, Então, tu pode usar, por exemplo, as representações, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Tu pode usar, por exemplo, a forma que tu usa lá no C, né? Quando tu usa lá no C, tu pode usar aquela forma, tá? Que eu vou mostrar agora aqui. Então, ó, eu estou no Word aqui. Como eu faço? Eu venho aqui e eu quero inserir uma equação. Ó, insere a equação, tá? Aí aqui, ó, tem a ênfase, tá? Não tá funcionando aqui, ó. Tem a ênfase e ele tem uma das ênfases que é a barra horizontal, que é o sinal de inversão. E aí eu escrevo aqui, tá? Professor, vocês estão enxergando? eu só queria só uma pergunta que eu tenho que sair agora. Ah, fale. O laboratório é até 1º de julho? Até dia 2 de julho, até 2 de sexta-feira julho? também. Tá, eu vou abrir, saber. Tá, falou. Tá, muito obrigado. Tchau. Olha só, então, Monique, né, que tá me perguntando isso aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Pra eu não falar o nome dele, eu falar o nome errado das pessoas. Foi a Monique, ela ficou aí esperando. Então tá. Aí é assim que eu faço, né? Mas tu quer fazer uma expressão, tu quer mostrar o A invertido, tu pode fazer assim, ó. O A end B mais C. Tá? Eu vou entender. Eu quero inverter todo aquele B mais C. Então, tu pode fazer isso aqui, ó. Então, ó, por exemplo, isso aqui, A invertido vezes... o A invertido. Se eu quiser fazer isso aqui, B mais C. Eu boto ênfase aqui, então, ó. B mais C. Eu quero representar essa equação aqui. Tá? Tu pode fazer assim, ó. A vezes exclamação B mais C. Tá? Quando a exclamação aparece antes, quer dizer que eu estou invertendo tudo. Tá? Então, aqui quer dizer que eu estou invertendo A e estou invertendo todo o parênteses depois. Certo? Professor, eu quero fazer essa expressão aqui agora, ó. Se tu tiver que sair, tu me avisa, tá? Eu quero te dar vários exemplos. De boa, hoje eu tô sem horas, não preciso fazer o almoço. Então, por exemplo, tu quer fazer isso aqui, ó. Quer fazer essa expressão, tá? Que ela é diferente da número 1, e ela é diferente da número 2. O Word está meio bugado.
pagando, os caras resolvem os bugs. Ó, eu quero fazer aquela... Daí tu tem que fazer assim, ó. Tu tem que fazer exclamação e abrir um parênteses. Tá? Ou pode ser colchetes, né? Também, sei lá. Fica mais, até mais... Aí se eu colocar esse ponto de exclamação na frente, eu não preciso daquele segundo, né? Tu diz aqui, da número 2? É, se eu colocar ele na frente do colchete, eu não preciso de outro no parênteses. Tu precisaria se tu quisesse fazer isso aqui, ó. Tu precisaria se tu quisesse fazer isso aqui, ó. Aí tu precisaria. Aí tu teria 1/4, que seria... isso aqui. E eu consigo usar isso em C também. No C, tu trocaria isso aqui pelo EIE, e aqui pela //. Isso seria em C, né? Seria a mesma coisa. Interessante. Tá? Em alguns lugares, tu também vai achar isso aqui, ó. Opa. No lugar da exclamação, um tio antes. Tá? Ó, olha esse site aqui, ó, que ele fala, ele é um site até bom para tu fazer, até passa para os colegas depois, tá? Mas eu vou passar para ti, já que tu ficou até aqui até agora, interessada nisso, tá? E aí depois tu passa para os colegas também, ó. Que esse site ele te dá, tu dá a expressão para ele e ele te dá a tabela verdade da expressão. Só que aí ele te dá uma explicaçãozinha lá embaixo, tudo que ele entende como sendo os operadores, tá? Vê se tu consegue entender como funciona esse site aí, e aí, se tu entender como funciona esse site, tu entendeu isso aqui tudo que eu te falei agora, tá? E esse site é bom, porque tu vai poder conferir a tabela verdade antes de resolver o exercício, para saber se está certo. É um jeito de tu saber se está certo as coisas que tu está fazendo. Tá? Tu bota a expressão ali, só que ele não aceita o ponto, né? Ali tu tem que fazer... Se tu está com tempo, deixa eu te mostrar. Eu posso te mostrar esse site aqui. Ó. Vou botar lá. É só outro negócio. O laboratório é um negócio que é em dupla, né? Não vai ser nada em dupla. Vocês pediram e eu falei que ia ser tudo individual daí. Ai, graças a Deus. Porque se fosse em dupla ainda, eu ia pedir para repensar a questão da dupla. Tá, não, eu já avisei, eu acho que eu avisei, em algum lugar eu avisei que, eu acho que foi no Moodle, que eu avisei que ia ser tudo individual, tá? Tudo individual. Aqui, ó, eu quero botar aquela expressão que eu falei, o A invertido vezes B mais C, só o A invertido. Esse é o site que está no chat ali. Esse é o site que está no chat. Então, então eu olho aqui, ó, o que ele diz que eu posso usar como constante. Ele aceita tanto T como 1 como true minúsculo. Tá? Mas isso não nos interessa tanto que a gente não vai usar constante. Ó. O importante aqui, ó, o que ele aceita como negação, como inversor? Ele aceita esse símbolo bizarro aqui, que precisa de codificação, mas ó, ele aceita a exclamação, ele aceita o til, ele aceita um tracinho, e ele aceita um not. E ele aceita... Isso aqui nem sei o que é a vírgula. Sei lá, nunca tinha visto isso. É aquela vírgula em cima? Não, ele aceita os acentos, né? Os linha, quando eu gosto de usar exclamação, tá? E a end ele aceita esses termos bizarros aqui, eu uso o asterisco. E a hora eu uso soma. Então, olha só, eu vou fazer A invertido vezes B mais C. Tá? É só o A invertido, ele te mostra a tabela verdade. Só que ela está invertida, né? Onde eu começo a minha tabela com tudo 0, ele começa a tabela dele com tudo 1. Né? Ele começa a tabela dele com tudo 1. Tá? Aí agora eu vou fazer com o B e o C invertido. Tá?
Quer ver, ó? Eu posso fazer várias tabelas verdades. Ó, veja que são coisas diferentes, né? Veja que são coisas diferentes. Ó, se eu fizer aqui, ó, isso aqui, eu vou fazer agora, ele tem que dar o inverso. Ele tem que dar o inverso. Ó, deu o inverso da primeira coluna. Viu? Ó, eu só botei o sinal de inversão lá na frente. Ó. Eu abri um parênteses e botei o sinal de inversão lá na frente. Tá? Então, esse sitezinho aqui, tu tem... Aí tu vai treinar isso aí que tu estava me perguntando. Tá? Como escrever, né? As expressões... Tá, eu não tenho editor do Word, né? Não sou burguês, que a gente falou que sou burguês. Eu não sou burguês e não tenho Word. Então Pra não tem mim, problema. quem tem pacote Office é burguês, sim. Porque todas as aulas que mando nos negócios de docs, eu tenho que ficar upando pro Drive para baixar em PDF para conseguir abrir a aula. Não. Eu só mando PDF e eu não mando nada em formato de decisão, porque é sacanagem, né? Sacanagem. Eu também concordo contigo que é sacanagem. Eu mando só em PDF, tá? E aceito se tu fizer as coisas do jeito que dá. Ah, professor, eu não tenho editor do Word, eu não consigo botar barrinha bonita, não tem problema. Tu tem essas alternativas, né, que tu te interessou, achei bom que tu te interessasse. Tá? É que eu acho muito confuso, tipo, responder ali pelo chat, e aí, tipo, tem a que é invertida e a que não é invertida, e aí de qual eu tô falando, sabe? Tá, tu Sim. entende, mas, tipo assim, se fosse um negócio, tipo, sei lá, mais complexo, com mais delas, e tivesse, tipo, mais de um de cada um, seria muito estranho usar todos sem o negócio de inversor. Sim, te entendi. Tu pode usar essa representação que eu te falei, bota exclamação antes. Quer falar o A invertido, tu pode fazer isso aqui, ó, que eu vou entender. Eu achei ele bem tranquilo de entender esse site, eu vou até mandar pra turma mesmo. Isso, manda para a turma, tá? Isso é uma ferramenta boa para vocês conferirem se as coisas estão fazendo tão certas. Tá? É isso? É isso aí então, Monique, tá? Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado pela paciência. Capaz. Tamo aí pra Até isso. quinta. E belo cachorro de fundo. Obrigado. Tchau. Tchau, eu tava dando tchau com o mic desligado.